Nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. Eu quero ler com os amados irmãos, dos versículos 32 ao 35, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versos 32 ao 35, a palavra do Senhor nos diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus por sua palavra. Eu quero pensar nessa noite sobre o seguinte tema: encorajados na comunhão e fortalecidos para a missão. Comunhão e missão. Nós vamos ver sobre essas duas realidades que são essenciais na vida da igreja do Senhor. Interessante nós olharmos logo para o primeiro versículo que lemos, o verso 32, e percebemos aqui uma mobilização apostólica, né? O texto diz: passando Pedro por toda parte. Passando Pedro por toda parte. O Evangelho de Jesus, ele nos mobiliza. As pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, as pessoas que ouviram o Evangelho de Jesus e creram em Jesus, creram na obra de Jesus, foram transformadas pelo Espírito Santo, regeneradas pelo Senhor. Essas vidas, elas são mobilizadas a irem por toda parte, a viverem esse Evangelho no mundo. Quando a igreja começou a ser perseguida após a morte de Estevão, aconteceu a morte de Estevão no capítulo 7 do livro de Atos, no capítulo 8, no versículo 4, diz que aqueles irmãos que foram dispersos por causa dessa perseguição, após a morte de Estevão, na última parte do verso 4 diz que eles iam por toda parte pregando a palavra. Da mesma forma acontece aqui com Pedro. O texto diz: passando Pedro por toda parte. O Evangelho de Jesus, ele nos mobiliza, nós somos testemunhas de Cristo no mundo. A mesma coisa acontece hoje conosco. O Evangelho vai por toda parte, onde há um cristão, uma testemunha de Jesus, o Evangelho chega a toda parte. Chega nas escolas, chega nas universidades, chega nas indústrias, chega no comércio, chega na vizinhança. Porque alguém que conheceu o Evangelho, um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, essa vida, ela é motivada a compartilhar a boa notícia. E ao mesmo tempo, ela testemunha com a sua transformação de vida. E é isso que nós estamos vendo aqui no texto, uma mobilização do apóstolo Pedro. Capítulo 9, que se inicia com o relato da conversão de Saulo, mas nós percebemos que ele sai de cena, ele vai para Tarso, lá no versículo 30, e aí o apóstolo Pedro, ele vai ser o destaque nessa questão missionária, capítulo 9, 10, 11, até o capítulo 12 do livro de Atos. E aqui eu quero chamar a sua atenção para essas duas realidades essenciais. Nessa mobilização de Pedro, nós vamos nos deparar com duas realidades que são essenciais na vida da igreja. A primeira realidade essencial é a comunhão do corpo de Cristo, a koinonia, ou seja, nós participamos da mesma graça de Cristo, nós desfrutamos da unidade do Espírito Santo, nós
recebemos a mesma palavra. O apóstolo Paulo diz isso de uma maneira belíssima, lá na primeira carta aos Coríntios, ele diz que a todos nós, membros do corpo de Cristo, nos foi dado beber de um só Espírito, do Espírito Santo. E percebam, irmãos, que Pedro se mobiliza, e no final do versículo 32 diz que ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. Os santos aqui, essa palavra se refere aos cristãos, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus, aqueles que foram separados por Deus em Cristo, para serem filhos de Deus, como nós cantamos agora há pouco. Fomos chamados para ser filhos de Deus em Cristo Jesus. Essas pessoas moravam numa cidade, e aqui nós vemos, primeiramente, a sabedoria do Senhor em espalhar a sua igreja estrategicamente nas cidades. O texto diz: aos santos, aos cristãos que habitavam em Lida. No versículo 13 do capítulo 9, Ananias, quando foi enviado pelo Senhor, comissionado pelo Senhor para orar por Saulo, ele pondera o fato de que Saulo, ainda perseguidor da igreja, perseguiu os santos de Deus que estavam em Jerusalém. Versículo 13, Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. No versículo 36 do mesmo capítulo, a palavra diz que havia em Jope uma discípula, por nome Tabita. Deus tem santos em Jerusalém, Deus tinha santos em Lida, em Jope. Aqui nós estamos vendo a expressão da igreja de Deus de uma forma local, nas localidades. A mesma coisa acontece conosco. Deus nos colocou aqui nesse bairro, nessa nação, nesse estado, para sermos testemunhas de Jesus. E Pedro se dirige aos santos, aos cristãos que estavam em Lida. Não é interessante nós percebemos isso? Pedro está mobilizado pela obra missionária, mas ele procura os irmãos, para ter um tempo de comunhão, certamente para compartilhar a palavra de Deus, para orarem juntos, para se fortalecerem em Cristo, para se encorajarem. Por isso nós somos encorajados na comunhão. A comunhão nos fortalece. Mesmo nesse momento de restrições, nós sabemos e podemos contar com as orações uns dos outros. Aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que o Novo Testamento nos ensina, a mutualidade, orai uns pelos outros, encorajai-vos mutuamente, edificai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros. Então, amados, nós somos encorajados na comunhão, fazemos parte da família de Deus. Isso para nós é um privilégio muito grande, saber que nós não estamos sozinhos, saber que há irmãos e irmãs espalhados pelo mundo, que fazem parte da mesma família, porque foram comprados pelo mesmo sangue de Jesus, batizados pelo mesmo Espírito Santo, tendo a mesma palavra como referência. E aí nós percebemos que Pedro, ele lançou mão desse privilégio. É assim que a igreja primitiva caminhava, muito fortalecida pela comunhão. Atos 2,42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a igreja no século 21 também experimenta a comunhão dos santos, a comunhão do corpo de Cristo. Como é importante, como é bom podermos saber que irmãos oram por nós, nos encorajam, e nós também fomos chamados para isso. O pastoreio no Novo Testamento, ele é mútuo. Embora Deus levante pessoas para pastorear, para cuidar do rebanho, mas o cuidado, ele é de toda a comunidade. Isso é maravilhoso. Alegrarmos com os que se alegram, chorarmos com os que choram, sermos confortados nas tribulações.
E é isso que Pedro está nos mostrando aqui no verso 32, que ele vai por toda parte, ele chega aos santos que habitavam em Lida, para esse tempo de comunhão, para desfrutarem da presença de Deus, para compartilharem a palavra e as orações. Mas é interessante que ele foi encorajado na comunhão e ao mesmo tempo fortalecido para a missão. Se nós olharmos para o versículo seguinte, nós vamos perceber que essas realidades, elas estão unidas, elas são simultâneas. No versículo 33 diz que embora ele estivesse reunido ali com os irmãos, mas ao mesmo tempo ele encontra ali naquela cidade certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Missão. Na missão dada por Jesus à sua igreja, o encontro com pessoas está sempre implícito, é sempre uma realidade. Esse encontro dos discípulos de Jesus com pessoas e com as complexidades de cada um de nós, isso é uma realidade, amados irmãos, e é isso que acontece aqui. Pedro encontra um homem, esse homem foi encontrado, da mesma forma nós fomos encontrados, da mesma forma um dia Deus usou alguém para vir ao nosso encontro, para anunciar o Evangelho, para orar por nós, para interceder por nossas vidas, e esse homem estava ali naquela condição, representando cada um de nós. Nós estávamos paralisados pelo pecado da mesma forma, mas Deus usou a sua igreja, Deus usou uma testemunha do Evangelho para vir ao nosso encontro, louvado seja Deus por isso, isso é obra do Senhor. E Pedro, fortalecido na comunhão, ele é encorajado na comunhão, ele é fortalecido para a missão, ele continua passando por toda parte, e ele vai ao encontro de um homem chamado Enéas. Olha a complexidade da vida humana. Primeiro o texto diz que ele tem um nome, o nome representa a história familiar. Deus nos coloca nesse mundo como testemunhas de Cristo, para irmos ao encontro de pessoas que têm uma história de vida. Esse homem tem nome, esse homem experimenta sofrimento na sua vida, sofria de uma grave enfermidade que o paralisou, ele precisava receber uma intervenção de Deus, ele precisava receber a cura do Senhor Jesus. Ao mesmo tempo, nessa complexidade humana, graças a Deus, que aquele homem, como cada um de nós, ele tinha e nós temos potencial de mudança na nossa história, ele recebe a cura, e ele vai viver uma nova fase da sua vida, um novo tempo na sua vida. Pedro disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, verso 34, levanta-te, arruma o teu leito. O texto diz que ele imediatamente se levantou. Graças a Deus, que sendo seres humanos, nós lamentavelmente fomos marcados pelo pecado, mas essa realidade pode ser transformada. Não há nenhuma realidade que Deus não possa mudar na nossa vida. O Evangelho, ele é diferente do fatalismo. O Evangelho, ele rompe o fatalismo. Não, as pessoas nasceram assim, elas vão crescer assim, vão morrer assim. O Evangelho quebra essa lógica. Enéas está prostrado há 8 anos, mas ele não vai morrer desse jeito, ele não precisa morrer, porque Jesus Cristo é poderoso para curá-lo. O Evangelho é poderoso para transformar vidas, realidades. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Como é bom lermos isso na Escritura, o apóstolo Pedro, mobilizado pelo Espírito Santo, mobilizado pelo Evangelho, encorajado na comunhão, fortalecido para a missão, ele vai ao encontro de uma pessoa com a sua história de vida, com complexidade, com necessidade, e anuncia o nome que muda qualquer história, o nome de Jesus. Pedro diz: Jesus Cristo
te cura. Aleluia. O que essa frase representa? A frase que Pedro declarou. Interessante, Pedro só diz isso: Jesus Cristo te cura. Essa frase significa, primeiramente, que Enéas tinha uma enfermidade. Enéas, você tem uma enfermidade. Pedro sabia que Enéas tinha uma enfermidade física, mas também tinha uma enfermidade espiritual, como todos nós temos. Nascemos nessa condição, separados de Deus, alienados de Deus, rebeldes à vontade de Deus, com o coração inclinado para o mal. Quem é que pode nos mudar essa situação? Quem é que pode transformar essa situação? Jesus. Pedro sabia de que havia algo mais grave na vida de Enéas do que a paralisia. E esse algo é o pecado, é a nossa rebelião, e os resultados disso, desse pecado que nós herdamos dos nossos primeiros pais, são terríveis. O pior deles, a separação de Deus. Imagine o que é passar uma eternidade separado de Deus, num lugar com fogo e enxofre, lugar de condenação. Mas nós não precisamos viver isso, porque Jesus Cristo é poderoso para nos curar, para nos lavar de todo pecado, para nos reconciliar com Deus. Enéas, Jesus Cristo te cura, significa: Enéas, você tem uma enfermidade, mas há um remédio para a tua enfermidade, há um médico que pode curar a sua vida. Jesus Cristo te cura. Pedro conhecia esse remédio, Pedro conheceu pessoalmente, recebeu o impacto desse médico dos médicos. Pedro foi lavado no sangue de Jesus. Mesmo sendo um homem falho, ele foi transformado pelo Senhor, perdoado pelo Senhor, revestido do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, Pedro fala desse remédio, Atos capítulo 2, a partir do versículo 36. Há muitas pessoas reunidas em Jerusalém, porque era uma festa anual, uma das festas anuais, a festa do Pentecostes. E aí Pedro se levanta e começa a falar do Evangelho, falar da promessa da descida do Espírito Santo, profetizada por Joel, pelo profeta Joel. E aqui no verso 36, na conclusão da sua mensagem, Pedro diz assim, Atos 2, 36 em diante: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus foi crucificado, foi entregue pela liderança judaica, em comum acordo com as autoridades romanas. Ele foi à cruz, mas na verdade ele foi à cruz por conta dos nossos pecados. E numa instância superior, por causa da soberania de Deus, por causa do amor de Deus, porque na eternidade o sangue de Jesus já havia sido conhecido, ele se manifesta na história agora, e Pedro fala sobre isso. Jesus foi crucificado, vocês o crucificaram, mas Deus o fez Senhor e Cristo, ele foi ressuscitado dentre os mortos, ele é soberano. As pessoas ouviram essa mensagem e perguntaram no final do verso 37, que faremos, irmãos? E aí Pedro responde no verso 38, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, mesmo Jesus que Pedro anunciou para Enéas. E aí Pedro diz o que vai acontecer com aqueles que se arrependerem dos seus pecados, que são batizados em nome de Jesus Cristo. Ele diz, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia! Quando cremos no Senhor Jesus, recebemos o perdão dos pecados, e recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo vem viver em nós, e aí nós experimentamos novidade de vida, vida nova, vida transformada.
Assim como Enéas saiu daquele estado de paralisia, nós podemos viver um novo tempo em Jesus, somente no Senhor. Pedro conhecia o remédio, Pedro conhecia o médico é Jesus, e o remédio é o sangue que nos lava de todo o pecado. É um remédio que serve para todas as pessoas. Nós estamos enfrentando uma pandemia, há um anseio por uma vacina, mas para esse pecado, para a rebelião contra Deus, existe uma vacina que é eterna, que foi estabelecida na eternidade. Pedro diz na primeira carta, que nós fomos comprados, não com prata nem com ouro, mas com o precioso sangue do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Aleluia! Nós estamos na expectativa de que a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus se manifeste na vida daqueles que estão fazendo pesquisas, para resolverem um problema pontual, mas para o maior problema que nós temos, que é o afastamento de Deus, que é a rebelião de Deus, nossa contra Deus, a alienação, queremos viver como se nós fôssemos o centro da nossa vida. Essa é a essência do pecado. Já existe uma vacina eterna, o sangue de Jesus, e nós precisamos reconhecer isso. Mas Pedro pregou essa mensagem há quase 2000 anos, essa mensagem só tinha validade, essa vacina só era para as pessoas do primeiro século. Veja o versículo 39, Atos 2, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Deus continua chamando homens e mulheres hoje para receberem esse remédio, para receberem a cura do maior mal que nós temos, que é o pecado, a separação de Deus, que se isso não se resolver nessa vida, essa separação será eterna, mas não precisa ser assim, porque Deus entrou na história através do seu Filho amado. Então nós estamos vendo duas realidades essenciais na vida da igreja: comunhão e missão. Pedro procura os irmãos, é fortalecido, é encorajado na comunhão e é fortalecido para a missão, e aí ele se encontra com um homem chamado Enéas, e aí nós vimos primeiramente que as pessoas para as quais Deus nos envia para estarmos com elas têm uma história, elas têm complexidades, têm um nome, têm uma realidade familiar, têm dores, experimentam sofrimentos. Enéas estava sofrendo com uma enfermidade, mas também toda pessoa, todo ser humano tem o potencial de ser transformado. Há uma possibilidade de mudança, que é estabelecida nas nossas vidas quando cremos em Jesus, quando nos rendemos ao seu amor, quando recebemos o seu perdão. Aleluia. Continuando, na missão dada por Jesus à sua igreja, a conversão de vidas ao Senhor é a grande prioridade. E é interessante que quando Enéas é curado, a cidade é impactada, não só a cidade onde ele estava, mas cidades vizinhas. Diz o versículo 35, viram a Enéas, viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então esse foi o propósito de Deus ao curar a vida de Enéas, abençoar a vida de Enéas, salvar a vida de Enéas, mas que outras vidas também pudessem se converter ao Senhor. É nesse sentido que a Bíblia nos diz que Deus, Ele manifesta sinais para confirmar a genuinidade da sua mensagem, da mensagem do Evangelho. Nós vemos isso, Atos capítulo 9, versículos 40 a 42, quando Dorcas é ressuscitada, Pedro ora por ela na sequência do texto que estamos lendo, e aí diz o versículo 42, isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Atos 14,
no versículo de número 3, Paulo chegando em Icônio com Barnabé, Atos 14, 3, também vemos essa verdade. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então as manifestações de cura, de libertação, elas servem para confirmar que a palavra é de Deus, não são um fim em si mesmo, não são um fim em si mesmo, mas o maior sinal que Deus utiliza para a expansão do Evangelho é o sinal de uma vida transformada. E é isso que nós vemos aqui no verso 35, as pessoas olharam para Enéas e creram, se converteram, sabiam da sua situação anterior, da sua condição anterior, e elas foram impactadas pelo Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a sua vida transformada pelo Evangelho, a sua vida regenerada pelo Espírito Santo, atitudes novas, uma maneira nova de você viver em Cristo, na sua família, no seu trabalho, isso aponta para a grandeza da obra de Deus. É o maior instrumento que Deus usa na terra para divulgar o Evangelho, vidas transformadas. Enéas foi curado pelo Senhor, foi salvo pelo Senhor, foi transformado por Jesus e as pessoas foram impactadas. Que assim seja na minha vida e na sua vida, que nós possamos viver essa vida nova, viver por modo digno do Evangelho de Cristo, que as marcas da transformação do Senhor nas nossas vidas sejam evidentes para aqueles que estão ao nosso redor, a ponto de acontecer aquilo que o próprio Pedro diz na sua carta, que nós estejamos preparados para responder a todos que nos perguntarem sobre a razão da esperança que nós temos, porque isso vai acontecer. O estilo de vida de alguém que foi transformado por Jesus chama a atenção, desperta a curiosidade, é inegável aquilo que Deus faz. As marcas da transformação de Cristo nas nossas vidas são inequívocas, apontam para a fonte do milagre, para a fonte do poder, que é o Senhor Jesus Cristo. Quero então, caminhando para a conclusão, refletir com os irmãos, algo que nós devemos orar e praticar, pensando nas mesmas realidades apontadas pelo apóstolo Pedro, que nós somos encorajados na comunhão e fortalecidos para a missão, como discípulos de Jesus nesse mundo. Eu queria levantar 3 questões para nós orarmos e praticarmos. A primeira delas, olhando para o texto, nós vemos uma prioridade na vida de Pedro. O texto diz que ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, ou seja, Pedro deu prioridade à comunhão com os irmãos. E a pergunta que precisamos fazer é: como eu tenho valorizado essa verdade tão importante na minha vida? Irmãos, a comunhão é tão importante na vida da igreja, que o Senhor Jesus falou que é nesse ambiente de comunhão, nessa prática da comunhão, nessa vivência cristã, o mundo, olhando para esse ambiente de comunhão, de relacionamento entre a família de Deus, vai crer que Jesus é enviado de Deus, o Salvador. João capítulo 13, Evangelho de João, um livro antes aí de Atos, Jesus falando sobre o novo mandamento, João 13, 34 e 35, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Perceba o verso 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. As pessoas vão conhecer que nós somos discípulos de Jesus se elas nos virem amando-nos uns aos outros. É um mandamento, amados, amar o seu irmão,
amar a sua irmã, nos amarmos mutuamente no corpo de Cristo é um mandamento. Agora, não é amarmos com qualquer tipo de amor. Essa é a chave do texto. Jesus diz que nós devemos nos amar assim como Ele nos amou. É um amor paciente, é aquilo que está em 1 Coríntios 13, é um amor paciente, é um amor sacrificial, é um amor que se manifesta, como João fala na primeira carta, que é um amor prático. Quando um irmão padece necessidade, você tem condição de socorrê-lo, isso vai acontecer. João diz, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então, quando nós olhamos aqui para Atos 9, vemos Pedro passando por toda parte, mas priorizando a comunhão, é um ensino a respeito da importância da comunhão que nós estamos recebendo. É mais uma confirmação na vivência dos apóstolos, lá no primeiro século, sobre a importância da comunhão. Mas nesse momento nós não podemos estar juntos, fisicamente não, irmãos, mas num só espírito, tendo possibilidade de nos comunicarmos com as ferramentas que temos hoje, e deixarmos que tudo isso seja usado para nos encorajarmos uns aos outros. Nós continuamos podendo orar uns pelos outros, amar os nossos irmãos, encorajá-los, edificá-los com a palavra. Temos feito isso nesse tempo, e temos encorajado os irmãos a que pratiquem isso, se importando, ligando para alguém, mandando uma mensagem, fazendo chamada de vídeo, entrando em aplicativos, aproveitando as oportunidades para reafirmarmos o nosso amor no Senhor, que é um privilégio maravilhoso que nós temos. Segunda questão que vemos no texto, para nós orarmos também, é pensarmos de que Pedro não somente demonstra a importância da comunhão, mas a importância da missão. Quando ele vai ao encontro de alguém que está doente, de alguém que está necessitado, a pergunta é, eu tenho vivido nesse mundo comprometido com o grande mandamento e com a grande comissão? O cristão tem esses dois desafios no mundo: comprometimento com o grande mandamento, amarmos a Deus acima de todas as coisas, mas também com a grande comissão de anunciarmos o Evangelho, de fazermos discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que Jesus nos tem ordenado. Pedro encontrou-se com Enéas, um homem com história familiar, com sofrimento, mas também com potencial para ser transformado. O que de fato aconteceu quando ele ouviu o nome de Jesus, a mensagem de Jesus. Temos valorizado isso, o privilégio de podermos ser usados por Deus, para que vidas sejam alcançadas. Que privilégio, amados irmãos, sermos cooperadores de Deus. Todo cristão pode ser um cooperador de Deus, e é um cooperador da obra que Deus está fazendo no mundo. Uma criança, quando compartilha o Evangelho com outra criança, um jovem com outro jovem, cada um de nós podemos olhar para a realidade de vidas, realidades duras, terríveis como a de Enéas, mas crermos no poder do Evangelho, que o Evangelho pode transformar, e transforma. Podemos dizer que Jesus Cristo é a cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. Quantos Enéas estão agora precisando dessa palavra? Quantas Anas, Marias, Pedros, vidas que estão presas, paralisadas. Há pessoas nesse momento com um bombardeio muito grande nas suas mentes, nos seus corações. Irmãos, há pessoas que faliram nesse tempo, há empresários que encerraram as suas atividades, comerciantes que fecharam os seus comércios e não vão retornar. Essas vidas precisam ouvir a mensagem do Evangelho, porque o Evangelho estabelece recomeços.
só em Cristo. Enéas, Jesus Cristo te cura. Você que foi visitado pela enfermidade, pela falência, há a possibilidade de você recomeçar debaixo da graça de Deus. Jesus Cristo te cura. Ele pode transformar a maldição em bênção. Creia nisso. E nós, amados irmãos, devemos anunciar essa palavra. Para terminar, eu estou consciente de que é o nome de Jesus Cristo que é o protagonista nessa gloriosa obra. Não é interessante? Nós pensamos assim, o apóstolo Pedro, ele andou tão próximo de Jesus, ele teve uma experiência tão profunda com o Senhor, mas ele chegou ali, diante daquele homem, e disse assim: Enéas, Jesus Cristo te cura. Pedro não se autoproclamou, Pedro não se vangloriou, dizendo: olha, Enéas, você vai ver o que é um homem de Deus agora, você vai ver o que é uma igreja operosa, uma igreja famosa, eu vim aqui em nome da igreja, eu vim aqui no meu nome, Ministério Pedro, da Galiléia. Não, Enéas, há um nome poderoso sobre todo nome, e é nesse nome que a sua vida pode ser transformada. Jesus Cristo te cura, Ele é o protagonista, aleluia. O próprio Pedro, em Atos capítulo 4, e eu falei desse versículo na quarta-feira passada, da semana que se encerrou ontem, Atos capítulo 4, no versículo de número 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro não foi ali falar de outro nome, porque Pedro sabia que somente há salvação, só há possibilidade de mudança, transformação da condição de perdidos para salvos, no nome de Jesus, por causa da obra que Jesus realizou. Ele é o único mediador, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única pessoa que viveu nesse planeta de uma maneira perfeita, irrepreensível, justa, santa. Ele nunca pecou, e Ele morreu para nos substituir na cruz do Calvário. Ele levou a ira de Deus contra a nossa iniquidade sobre si. A ira do Pai foi descarregada sobre Ele, a ponto dele dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou o rosto momentaneamente para Jesus, porque Ele levava sobre si todas as consequências do nosso pecado, a nossa rebeldia. Mas ao terceiro dia, após ter sido sepultado, o seu corpo não experimentou corrupção, Ele venceu a morte, e por isso Ele nos garante vida nova nele, nesse mundo, nos garante vida eterna através do seu sacrifício, e Ele nos promete a futura ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos garante a futura ressurreição. A Bíblia diz que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Ele. Nós temos esperança nesta vida e além desta vida. Nessa vida, a esperança de uma vida nova, quando nós nos encontramos com Jesus, quando ouvimos a mensagem do Evangelho, quando somos chamados, como Pedro disse em Atos 2, a todos quantos o Senhor chamar. Um dia fomos chamados para pertencermos a Deus, através da mensagem do Evangelho. E nós, como igreja, irmãos, precisamos nos lembrar do protagonismo desse nome. O Evangelho exalta Cristo. Pedro não disse ali: Enéas, a igreja te cura, o meu ministério te cura. Enéas, Jesus Cristo te cura. E eu quero falar com os Enéas que estão agora ouvindo a mensagem, com os Pedros, as Anas. Jesus Cristo pode curar você, tirar você de uma condição de paralisia espiritual, pode curar você fisicamente também. Ele é poderoso para isso, mas a maior enfermidade que nós temos não está no nível do físico, ela é espiritual,
ela é marcada pela separação entre nós e Deus, e somente Jesus pode nos dar vida. E se hoje você ouvir a sua voz, se o Espírito Santo estiver falando contigo nessa hora, que Jesus Cristo é poderoso para te salvar, creia, receba essa cura, receba essa salvação pela fé no Senhor Jesus, e viva uma nova vida a partir de hoje, para a glória do Senhor. Enéas, Jesus Cristo te cura. O Senhor é a nossa cura. O Senhor é a nossa salvação. Há esperança para você. Enéas ficou 8 anos deitado naquele leito. Mas um dia o Senhor enviou o seu servo. Daí a importância da missão da igreja, amados irmãos. Quantos estão deitados hoje? Quantos estão prostrados? Quantos estão desanimados? Quantos estão achando que é o fim? Que a situação que estão vivendo, ela é o fim para as suas vidas? Mas nós dizemos como igreja do Senhor, Jesus Cristo te cura. Há um nome poderoso, capaz de mudar a sua história, fazer você recomeçar na sua vida, na sua família, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, em nome de Jesus. O Senhor é poderoso para mudar a sua história. Enéas tinha um nome, uma história familiar, mas quando a graça de Deus chega, ela muda a nossa realidade. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração nessa hora e dissesse: Senhor, eu preciso dessa cura, e eu creio que só Jesus Cristo pode me curar, só Jesus Cristo pode salvar a minha vida, só o Senhor Jesus pode mudar, me dar esperança. Há um bom futuro, há uma esperança para aqueles que creem em Jesus. Ele age na história e Ele nos prepara para a eternidade. Nós cremos na vida eterna, só Jesus pode nos dar isso, essa verdade, essa realidade. Mas Ele muda também hoje as realidades da nossa vida. Crer em Jesus não significa que nós não vamos enfrentar lutas. Vamos, e passamos por elas, mas Ele passa conosco, e nós podemos confiar nisso, confiar nele, no seu caráter, na sua obra. Vamos orar nesse momento, aí na sua casa. Abra o seu coração, invoque o nome de Jesus, diga: Senhor, eu creio que Tu és a cura, eu creio que o Senhor pode curar a minha vida, eu creio que eu posso, assim como Enéas, me levantar para um novo tempo na minha vida. Deus quer te levantar para um novo tempo, aleluia, mudar a sua história de família, que haja perdão na sua casa, que haja cura na sua família, em nome de Jesus. Deus quer restaurar a sua vida profissional, querido. A última palavra não é a falência na sua vida, eu profetizo isso no Senhor. É um processo longo, de retomada, de recomeço, mas Deus vai te dar graça. Deus é contigo, creia nisso. Ele vai te fortalecer, vai te dar sabedoria, colocando pessoas do teu lado, pessoas capazes, para te ajudarem nesse processo de retomada da sua vida, em nome de Jesus. A sua vida vai continuar debaixo da graça de Deus, creia nisso, para a glória do Senhor. Deus e Pai, eu quero orar nessa hora por vidas que estão prostradas, Senhor, vidas que estão desanimadas, vidas que estão com medo, inseguras. Eu me levanto nessa hora na autoridade do nome de Jesus para dizer a essas vidas: Jesus Cristo te cura, o Senhor te salva, o Senhor pode perdoar os seus pecados. Creia no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. Ó Deus, transforme vidas nessa hora, que a tua mão de poder esteja repreendendo todo espírito de morte, todo pensamento de morte nessa hora. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Que o Senhor venha soprar o teu espírito de vida, trazer renovo, Senhor, trazer um bálsamo da tua graça sobre cada vida, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus.
receba a cura, receba a vida de Deus.